A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Nós iniciamos esse culto, louvado seja Deus, por mais um dia na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para um minuto de oração, para a gente iniciar essa manhã com o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nessa manhã e nós convidamos a sua presença, nós convidamos o seu Espírito Santo, meu Deus, a participar desse culto. Senhor, meu Deus, entra na casa desse meu irmão que, Senhor, abriu o seu celular, abriu a sua internet logo pela manhã para ouvir uma palavra. Nós pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor vai de encontrar essa vida. Nós, Senhor, meu Deus, clamamos que o Senhor, meu Deus, entre na casa desse meu irmão, faça a sua obra. Senhor, e nós queremos te agradecer por esse culto, nós queremos te agradecer por essas portas abertas. E por mais um dia, Senhor, nós podemos estar na sua presença, por mais um dia nós podemos, Senhor, meu Deus, agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós iremos louvar um louvor que fala de Naamã. Naamã, ele obedeceu a palavra do profeta e ele desceu aquele rio. Ele mergulhou quantas vezes foi necessário, seguindo a instrução que o profeta deu a ele. E a Bíblia fala que quando ele levantou, ele foi curado. Ele levantou com a sua pele sarada. A Bíblia fala que Naamã era um homem leproso. E nessa manhã, seguindo a instrução do Senhor, que nós vamos descer na presença dele, irmãos. Porque Naamã, por mais que ele era um homem de alta patente, ele relutou a obedecer a ordenança que o Senhor primeiramente deu a ele. Só que ele viu que ia fazer bem para ele. Então ele foi até aquele rio e ele mergulhou, ele deixou o orgulho de lado. E a Bíblia fala, irmãos, que quando ele levantou, ele já não era mais o mesmo. Nessa manhã eu quero te convidar a descer. Nessa manhã eu quero nos convidar a descer nessas águas, nas águas do Senhor, nos rios do Senhor, para que a nossa vida venha a ser transformada por Ele, porque só Ele, irmãos, pode transformar as nossas vidas. Se nós não fomos atingidos por nenhum mal, foi porque Ele nos livrou. Em todo tempo Ele nos livrou. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor.
todo louvor, de toda adoração nessa manhã. Nós acabamos de louvar Eu Quero Descer. Irmãos, toda vez que nós descemos na presença do Senhor, Ele só nos levanta cada vez mais. Cada vez mais que você desce, o Senhor, Ele te levanta, Ele te purifica e Ele faz uma nova história na sua vida. Nesse momento nós vamos louvar um louvor que diz: me refaz, eu quero ser parecido contigo. Naamã, ele tomou aquela decisão de descer naquele rio para ele ser limpo. Por isso que a sua decisão nessa manhã seja como a dele, porque precisa ser a sua decisão, no seu coração, de falar: Senhor, me refaz, eu quero ser parecido contigo, eu quero ser limpo, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura na tua presença. E o Senhor nosso Deus, grande misericórdia, Ele nos faz uma nova pessoa, Ele nos dá uma nova história e uma nova vida para a sua glória, amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Admirável o teu cuidar, que amor é esse que destrói toda maldade em mim. É tão grande o teu amor, admirável o teu cuidar, que amor é esse que destrói toda maldade em mim. Me refaz, me refaz. Quero ser mais parecido contigo. Me refaz, me refaz, me refaz. Quero ser mais parecido contigo. Me refaz. É tão grande o teu amor, admirável o teu cuidar. Que amor é esse que destrói toda maldade em mim. É tão grande o teu amor, admirável o teu cuidar. Que amor é esse que destrói toda maldade em mim. Me refaz, me refaz. Quero ser mais parecido contigo. Me refaz, me refaz, me refaz. Quero ser mais parecido contigo. Me refaz. Fale com Deus nessa manhã. Diga: Senhor, me refaz. Que eu venha ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. Aleluias. Glória, glória. Quero ser mais parecido contigo, Deus. Me refaz. Glória,
Irmãos, nessa manhã Deus falou comigo grandemente sobre fé. Como está a sua fé? Precisamos entender que a fé é o caminho que conduz para o milagre. É a chave da porta para o sobrenatural. Se você tem uma chave e usa na porta errada, não haverá resultado. E assim a nossa fé deve ser colocada exclusivamente em Deus, nosso Pai, pois só Ele não falha. A nossa fé não pode estar em homem, não pode estar em igreja. Tem que estar somente em Deus, pois só Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Não depende de nós, e sim dEle. Amém? Louvemos. Aleluia. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho Naraia, me perdi de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado
sei se você prestou atenção no que acabamos de louvar. Aleluia. No santo lugar é onde eu tenho que estar. É o lugar onde que nós devemos estar, meu querido. É no santo lugar. E como que conseguimos chegar no santo lugar? Ainda mais com essa dificuldade de muitas das vezes poder estar cultuando presencialmente ou algo assim do tipo. É simplesmente no seu íntimo com o Senhor. É no momento que você tem aquele momento de inocência com o Senhor e pergunta para o Senhor. Você chega até e fala: Senhor, do que o Senhor gosta? Começa a ter aquela intimidade com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero voltar a ser como eu era antes. O primeiro amor eu quero voltar a ter com o Senhor. E muitas das vezes estamos falhos nisso daí com o Senhor. Ainda mais nesse momento agora de comodidade, muitas das vezes da nossa comodidade. Que muitas das vezes simplesmente deitados, estamos ali cultuando o Senhor deitados, ao invés de chegar e falar: Senhor, dessa vez eu vou me sacrificar um pouco. Nesse domingo de manhã que está muito frio, eu vou levantar, Senhor. Eu vou ajoelhar, eu vou orar com o Senhor juntamente quando a igreja estiver orando. Juntamente quando o pastor estiver orando, eu vou estar aqui, vou me ajoelhar e eu vou orar perante ao Senhor. Porque eu quero voltar a ter aquela intimidade com o Senhor, aquele primeiro amor. Muitas das vezes nós falhamos dessa forma. Mas o Senhor está te convidando. Meu filho, minha filha, volte aqui no jardim da inocência juntamente comigo. Volte comigo, eu quero voltar a andar com você, meu filho. Eu quero voltar a ouvir o seu clamor, meu filho. Que muitas das vezes nós, por causa dessa comodidade, deixamos muitas das vezes de orar ao Senhor. Deixamos muitas das vezes de buscar a face do Senhor só por causa de algum problema, só porque muitas das vezes não estamos cultuando ao Senhor aqui num culto presencial. Então muitas das vezes, por essa questão de não estar nesse culto presencial, deixamos de lado a oração, deixamos de lado a santificação com o Senhor. Mas o Senhor nesse momento está falando para mim e para você agora nesse momento: meu filho, eu quero voltar a andar contigo, eu quero voltar a te ouvir, meu filho. Fale comigo, meu filho. Eu sou todo ouvido, meu filho. Eu quero te ajudar, eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero te libertar. Mas como eu posso fazer isso se você não vem falar comigo, meu filho? Eu só quero ouvir a sua súplica, você falando: Pai, eu preciso de um milagre. Então o Senhor, Ele está de braços abertos a você e falando: filho, volta ao jardim da inocência. Volta a andar comigo, naquele jardim todo florido, andar juntamente comigo. Volte ao primeiro amor com Cristo. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor de todo o seu coração, meus queridos. Aleluia. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que eu fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de andar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás
da inocência, jardim da inocência. Oh, 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 aleluias. O Senhor espera que você volte para o jardim da inocência, porque é lá onde Ele te espera, é lá onde Ele te encontra e lá onde Ele tem vitória para você. O grupo de louvor está em adoração, agradece a oportunidade e louvemos ao Senhor com as palmas, amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É sempre um motivo de muita alegria e regozijo quando estamos na casa do Senhor e quando temos esse privilégio de estar na casa do Senhor. Agradeço a Deus porque empreendemos uma pequena viagem. Podem sentar um minutinho? Empreendemos uma pequena viagem e cá estamos já para a glória do Senhor, para mostrar a vocês o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. E também falar a vocês desse cuidado especial de Deus para com cada um. Como é importante você depender de Deus. E como é importante você saber que Deus se preocupa com você. Porque há situações na nossa vida que nós achamos que Deus não está preocupado com a gente. E tem alguns que ainda ousam a dizer: Deus tem tanta coisa para fazer, por que vai se preocupar justamente comigo? Mas existe algo dentro de nós que precisa ficar claro. Claro. Se Deus chamou você, e como Ele tem chamado, para alguma coisa Ele te chamou. Não foi para ser inútil. E se Deus te chamou para alguma coisa, ou algo que Ele quer que você faça, evidentemente que isso está patente aos olhos dele, que Ele está cuidando de tudo. Porém, cabe a você enxergá-lo nas mínimas, nas melhores e nas piores situações. Amém? Deus está presente. Deus está presente na tua vida e na minha vida em tudo. Amém? Porque você um dia levantou a mão para aceitar o Filho dele. E a Bíblia diz que aquele que aceita o Filho tem a vida eterna. Então pense nisso. Amém? Agora feche teus olhos. Quero agradecer aos irmãos que estão na sua casa, nos acompanhando da live, lá no seu espaço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, que hoje está um pouquinho debilitado, né? Mas está se recuperando para a glória do Senhor. E teve aqui ontem, arrumou tudo aqui que tinha que arrumar. E hoje ele vai ser um pouquinho, com essa virada de tempo, vai ser um pouquinho debilitado. Mas o Senhor está cuidando dele lá também. Amém? A esposa dele está aqui e veio preparar tudo, graças a Deus pela vida da Camila. E vamos orar também pela irmã Isabela, que ainda está para conceber. Esse é o termo, né? Está para conceber, porque ela tem ido, algumas dores têm voltado, dores de mulher, dores de parto, vocês sabem que é normal isso, mulher que já deu a luz, sabe? Tem ido, tem voltado. Mas eu creio que numa dessas idas, Deus vai estar atuando e ela vai conceber a criança. Amém? Então você esteja orando. Feche teus olhos agora. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado a nós toda a amostra do teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o pastor Samuel tem nos sucedido aqui e hoje ele está precisando de uma visitação um pouco mais, Senhor, presencial do teu Espírito Santo na sua vida. Meu Deus, toma também a Isabela, que está, Senhor, nesse processo de ganhar, dar à luz ou conceber. Mas o Senhor é o Deus também que pode pôr as mãos e fazer com que esta criança, Senhor, venha ao mundo sem nenhum transtorno, sem nenhuma preocupação. E nós cá estamos, Pai, para te louvar, para te bendizer, para te engrandecer, para, Senhor, exaltar o teu poder com todos esses irmãos que aqui estão na igreja. E também aqueles irmãos que estão nos seus lares. Nós queremos, Senhor, apresentar as nossas vidas, Senhor, a ti e também a vida deles, Senhor, como, ó Pai, sacrifício vivo de louvor e adoração ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque esta manhã é especial. Quando estamos na tua presença, todos os momentos são especiais. E esta manhã não é diferente. Obrigado, Senhor, pelas coisas ricas que o Senhor tem operado nas nossas vidas.
muitas vemos e outras nem percebemos, mas contudo o Senhor tem operado. Damos graças a Ti, porque foi mais uma semana que se terminou e uma que vai se iniciar. E esta que vai se iniciar, Senhor, para nós é a semana preparatória para participarmos da Santa Ceia do Senhor no próximo domingo. Obrigado, Senhor, por tantas coisas ricas que o Senhor tem feito em nossas vidas e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atente para o que Deus vai falar comigo e com você nesta manhã. Quantos que estão aqui na igreja hoje, e aí no celular também ouvindo pela live, que tem certeza que tem um chamado de Deus? Levante a mão. Que tem certeza. E quantos têm dúvida do seu chamado? Levante a mão. Maciel, tem mais alguém que tem dúvida do seu chamado? Quantos têm certeza de que Deus o chamou para fazer alguma coisa para ele? Levante a mão. E quantos têm dúvida desse chamado? Amém. O que não deixa de ser algo interessante, de alguém levantar a mão com sinceridade, porque isso faz parte do contexto da igreja. Mas eu queria participar com vocês uma palavra, e não quero ser muito enfadonho e cansativo a vocês, mas queria deixar bem claro isso, porque eu tenho, pela misericórdia de Deus, graça e bondade de Deus, eu tenho sido sucedido aqui por muitos homens de Deus capazes, mulheres de Deus capazes, mulheres de Deus e homens de Deus que têm estrutura para trazer a palavra do Senhor com muita ênfase e com muita unção do Espírito Santo. Nisso eu sou um pastor muito privilegiado. Graças a Deus, desde mulheres a homens que estão fazendo uso desse púlpito, são homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. Então, vocês têm ouvido e visto muitas pessoas passarem por aqui, tanto da igreja como não, mesmo nas lives, né? Mesmo nas lives, vocês têm ouvido muita gente passar por aqui, mesmo nesse período de pandemia, trazendo palavras ricas e conteúdos espirituais. Palavras que dão sustentabilidade para a sua vida, para o seu ministério, até para a sua vida cotidiana do dia a dia. Então isso tem sido para mim um privilégio. Então, aí o pastor Samuel fica, pastor, algum outro sempre, só precisa pregar, só precisa estar lá, porque o povo quer ouvir o pastor da igreja. Mas queridos, eu estou bem abençoado. Estou abençoado. Estou aí, não pense que eu não estou ouvindo a live, que eu não estou aqui. Estou junto com vocês. Estou sempre aqui, estou ouvindo, estou me alimentando, fico andando de um lado para outro, clamando para Deus colocar a palavra na boca de quem está pregando. E isso para mim tem sido rico. Para quê? Porque o pastor tem que se sentir mais privilegiado do que ter suas ovelhas que têm comprometimento com a palavra. Não é o diácono William? Não tem. Pastor que se sinta mais rico do que isso. O pastor chama uma ovelha para pregar, ela fala, não, pastor, na semana que vem pode me procurar, pode me colocar que eu estou para pregar. Mas eu quero falar com vocês sobre chamado. Chamado por Deus, proposta de vida, projetos seus, escolhas que você fez. Chamados são coisas que a gente tem aptidão para fazer. Chamados são coisas que traz para nós uma boa recordação ou uma boa sustentação daquilo que a gente quer para a vida da gente. Eu sempre tive vontade. Por que recordação? Porque quando você nasce com alguma coisa dentro de você que você tem aptidão para fazer, que você tem vontade para fazer. Então você lembra, você fala assim, puxa, quando eu nasci, eu gostava tanto disso. Você já ouviu isso em algum lugar, Bruna? Já ouviu isso, Camila? Eu gostava tanto de fazer, já viu isso, irmãs? Eu gostava tanto de fazer isso. E se eu pudesse voltar a fazer, já viu isso? Então, são chamados. São coisas que estão dentro de nós, que quando aceitamos Jesus, passa a ser aperfeiçoado pelo Senhor. Tem muita gente que nem sabe ou nem imaginou o chamado que tinha, mas tinha um chamado de Deus. Lá na frente esse chamado se processou, se materializou e até se espiritualizou para Deus usar aquela pessoa pelo seu Espírito Santo. Então isso é muito importante você colocar dentro da sua mente, colocar no seu coração, colocar na tua oração e apresentar a Deus. Porque tem muita gente que tem um chamado, tem muita gente que foi chamado, tem muita gente que nem sabe que foi chamado. Ou às vezes nem quer saber também. Tem isso, né? Mas tem gente que tem chamado. E tem gente que tem chamado e quer o aperfeiçoamento desse chamado.
Porque o próprio apóstolo Paulo fala que Deus chamou a todos querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, isso nós estamos falando a nível de igreja. Mas chamado também, Bruno, ele pode se materializar numa escolha profissional que você põe na sua vida. Por que você está vendo muitas pessoas hoje se envolver em demasia na área da saúde e estão até se contaminando com esse vírus, alguns, né? Infelizmente tiveram a infelicidade de se contaminar com esses vírus. Mas por que, gente? Porque eles têm um chamado de amor para cuidar das pessoas. Então isso não é uma coisa que deve ser desconsiderada também pela igreja. A igreja não vê isso. A igreja ela não se preocupa com isso, ela se preocupa só com o espiritual. Mas a igreja também tem que ter o lado social para se preocupar. E uma das coisas que a igreja foi chamada por Deus é para isso. Porque a igreja não é lugar, gente, de quem está cheio de saúde. A igreja é lugar de quem está doente espiritualmente. E quando você vem para a igreja, você fala, eu estou com um problema. E não é só problema espiritual, de ordem espiritual, que as pessoas vêm procurar o Senhor. É diversos problemas. Às vezes problema físico, familiar, emocional, até mesmo de trabalho, né? Tem gente que vem procurar a igreja do Senhor. Então a igreja passa a ser um pronto-socorro de tudo. Agora a igreja não pode ser egoísta e se furtar a ajudar alguém porque ele está precisando de um lado que não é eclesiástico ou não é espiritual. Ele tem que ajudar, a igreja tem que ajudar sim. Ela faz o contraponto, ela está ali para ser a boca de Deus no meio de uma sociedade corrompida em todos os sentidos. Uma sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, a igreja está ali para isso. Amém? Mas cabe a nós, gente, buscar o que e quando e para que fomos chamados. O que queremos dar para Deus de melhor pelo que temos. Porque o que você vai dar para o seu marido, você já sabe. O que você vai dar para a sua esposa, você já sabe. O carinho, o amor, a dedicação, tudo que ela precisa, você vai dar. Mas e para Deus? O que você tem preparado para oferecer, para dar, para doar-se a Deus? Quando alguém fala assim, Senhor, eis-me aqui, cuida de mim ou envia-me a mim. Ele está tendo uma responsabilidade muito grande com Deus de se colocar à disposição do Senhor para o Senhor fazer o que quer com ele. Aí quando a pessoa está nessa condição, ligado com Deus, aí Deus fala assim, eu tenho uma obra com você, disso ou daquilo. Mas é preciso se colocar à disposição. Quer ver um exemplo? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Não, melhor, vamos no capítulo 2. Capítulo 2. Lá no versículo 18. Depois nós vamos no capítulo 3. Que o capítulo 3 fala do chamado de Samuel. Mas primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida, primeira coisa fundamental para um chamado eclesiástico, presta atenção, que muitos servos do Senhor não se preocupam com isso. E irmã Sueli e as irmãs domésticas na fé que já estão acostumados a lidar com a palavra e sabem o valor disso, vamos entender o que Deus está falando agora. Primeira coisa para um chamado ser bem sucedido, a bênção da mãe. Você sabia? A bênção da mãe. Quer ver por quê? Ana tinha vontade e desejo de ter um filho. Na barriga, quando ela engravidou, ela teve dificuldade para engravidar, mas quando ela engravidou, a Bíblia diz que ela pegou aquele filho e entregou para servir no templo, já na barriga. Ela abençoou aquele filho para ser um servo do Senhor, para servir o Senhor no templo, ali na época, no templo de Eli, né? Ela serviu o Senhor lá, Tiago. Ela abençoou já o filho dentro da sua barriga para ser um ungido de Deus, para ter uma vida devotada a Deus, para ter uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, ela já aperfeiçoou com a bênção dela o chamado do filho. Então veja que a mãe tem um processo muito sério na vida de alguém que pretende um ministério no Senhor, um ministério no Senhor. A mãe tem um processo fundamental, porque quando você vê Ana, que tudo que ela queria era ter um filho, mas ela não abriu mão de entregar o filho dela para o Senhor. E não abriu mão de abençoar o seu filho. Falou, meu filho. E a Bíblia diz que todo ano ela e Eucana vinham sacrificar uma vez por ano. E ela trazia uma túnica de linho, de ófede, de linho,
Para cada ano que ela vinha visitar a sua mãe, trazia uma túnica nova. Ou seja, além de abençoar o filho, dar o filho no tempo para servir o Senhor, ela ainda presenteava ele todo ano. Porque todo ano ela vinha por recenseamento, para adoração, para sacrificar. O marido dela vinha sacrificar. Então ela vinha e trazia um presente para o filho. Ou seja, aquele filho, ela não só abençoou, como ela deu com alegria para Deus. Então o chamado começa com a bênção da mãe. Porque muitas vezes teu filho está ali fazendo uma baguncinha, correndo para lá e para cá. Você que criança, que já viu aqui, adjetivos que até lá na frente vão trazer transtorno para a criança, quando na verdade ela pega o filho e fala: meu filho, você foi uma bênção. Quando a mãe deu a luz a você, a mãe consagrou você na barriga, que você ia ser uma bênção, que você ia ser um ungido de Deus, e que Deus ia usar você, seja no trabalho, seja onde for, meu filho. Eu estou te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você tenha uma vida longa com Deus. Então essa era a situação de Ana no momento. Se o Senhor desse um filho a ela queria que fosse do Senhor. Ou seja, a criança já veio com um chamado, abençoado pela mãe na barriga. Então o processo de chamado tem sim uma participação fundamental da mãe. Na verdade, a mãe é uma portadora de bênção da vida dos filhos. E Ana é um exemplo disso. Claro, um exemplo claro disso. Que a mãe é um depósito de bênção que está sobre a mão dela. Toda mãe que põe a mão sobre a cabeça do filho, que abençoa, irmãos, ela é uma mãe rica e sábia. Amém? Agora tem os momentos difíceis também. Mas naqueles momentos difíceis é que você não deve esquecer que o teu filho ou a tua filha tem um chamado por Deus. E você tem um papel fundamental nesse chamado. Ana, ela tinha um papel. E nós vimos Ana aí, entendendo que a bênção física era dela. Ela ia conceber, mas ela ia entregar para o Senhor. Aí, gente, cabe uma outra questão e cabe uma outra discussão. Será que eu estou dando o meu melhor para Deus? A única coisa que ela tinha, ela deu para o Senhor. Ela sonhou a vida inteira com aquilo. Ela sonhou a vida inteira em ser mãe. Ela orou, ela chorou, até de endemoniada ela levou nome. Por causa daquele desejo que ela tinha no coração. E quando ela viu o filho ser projetado no seu ventre, ela falou: Senhor, daqui só sairá para te servir. É o meu melhor, Senhor, que eu te dou. O meu melhor estou entregando para ti. Eu pergunto a você, no seu chamado, você já incluiu esta oração de dar o seu melhor para Deus? De dar o seu único melhor para Deus? Porque o bem maior que Ana tinha era o Senhor. Amém? Era o Senhor. E o que ela poderia dar ao Senhor de melhor que ela tinha? Era o fruto do seu ventre. Porque o bem maior de Ana era o Senhor. E tanto ela amava o Senhor, que ela não pensou duas vezes em dar um filho para Deus. E era o único filho que ela tinha. E depois ela teve mais duas filhas. Mas a gente fala daquele filho que ela consagrou ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. O ministério seu. Como ele é entendido na sua cabeça. Como ele é entendido no seu coração. Você tem por querer um ministério que te dê uma riqueza física? Porque tem gente assim que pensa assim, não pensa? Tem gente que tem essa visão. Eu vou crescer. Eu recentemente recebi uma proposta de alguém, minha esposa sabe o que eu vou falar agora, de alguém que veio aqui me propor uma sociedade para abrir uma igreja, para ganhar dinheiro. Aí você fala isso, pastor, mas isso acontece? Claro, isso é muito comum, gente. Isso não é chamado. Nós vamos falar também, William, desse tipo de chamado. Esse tipo de chamado aí. As pessoas querem, acham que tem um chamado, mas para ficar rico dentro de igreja. Para crescer financeiramente dentro de igreja, crescer material. Outros por querer ter status, outros por querer ter nome, outros por querer serem acima daquilo que o chamado permite, e outros querer ser mais do que os outros. Não. O primeiro chamado que nós temos que ter é a bênção da mãe, e logo em seguida, termos dentro de nós a certeza para o que fomos chamados, que é fundamental para a tua vida
e para a minha vida. O versículo 26 do capítulo 2. Por favor, Tiago. A certeza de que o seu ministério tem que ser estruturado não só na palavra, mas também na bênção da sua mãe, que Ana abençoou seu filho já na barriga. E o seu ministério, irmãos, tem que ter a tua certeza e a convicção do que você quer. Porque senão será mais um a falar, será mais um a dizer, será mais um a amontoar um monte de gente, e daqui a pouco eles sairão para um lado para o outro, sem nenhuma edificação e nenhum preparo. Sem nenhuma edificação e sem nenhum preparo para a vida daqueles que pretendem ou buscam alguma obra dentro do ministério. Vamos lá, ver o que Deus disse sobre a certeza do ministério de Samuel. Eu conto 1, 2, 3, a igreja lê juntos. 1, 2, 3. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Lê de novo mais alto aí, irmão, para você absorver o que você está lendo, bem alto, com os pulmões. Eu sei que você está cheio de ar nos pulmões, cheio de oxigênio, então, e agora está de manhã, está uma garoinha boa, você está cheio de ar, saiu agora da cama, quentinha e tal, está cheio de ar no seu pulmão, né, Maria? Então vamos lá, vamos ler bem alto. Versículo 26 do capítulo 2. 1, 2, 3. E o jovem Samuel Ia crescendo e fazia. e agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Deixa eu te falar algo. Tudo isso que esse jovem crescia era no meio de uma grande tribulação. Porque quando ele foi consagrado a Deus, quando ele foi dado pela sua mãe a Deus, Bruna, ele foi dado num momento muito difícil. Se você ler aí 1 Samuel capítulo 2 e o capítulo 3, do versículo 17 em diante, você vai ver, gente, o quanto era tenebroso aquele momento. Por quê, irmãos? Porque Samuel, ele servia no templo, mas no templo tinha um sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele tinha 2 filhos, William, que eram o terror. Os 2 filhos eram uma prova. Mas, infelizmente, Eli, essa palavra que você leu agora do versículo 26 do capítulo 2, ele teve que ver aquele menino que foi chamado por Deus, que é isso que eu estou querendo aqui enfatizar, chamado por Deus, não se chamou e teve a doença da sua mãe na barriga para ter uma sustentabilidade no seu ministério e no seu chamado, para entender que aquele momento era um momento muito difícil para aquele menino. Mas Deus o tinha chamado. Quando Deus chama, ele se responsabiliza por aquilo que ele chamou e por quem ele chamou. Agora, hoje você vê muitos chamados com medo de uma pandemia. Muitos chamados com medo de sair na rua para fazer uma visita. Muitos chamados com medo até mesmo de trabalhar. Por quê, irmãos? Porque eu estou com medo disso, porque eu estou com medo daquilo. Quando Deus chama alguém, irmãos, a primeira coisa que Ele dá a nós é coragem. Não quer dizer com isso que você humanamente um dia não vai ter medo. Eu vou te provar que você vai. Vou te provar que você vai dentro da Bíblia, que um dia você vai ter medo. E você não vai ver dentro da Bíblia por alguém que foi simplesmente chamado, por alguém que tinha o poder que Deus deu na mão dele. E ele teve medo. E ele também tinha um chamado. Aliás, um dos mais excelentes chamados da Bíblia para o ministério da profecia. Porque Samuel ele foi chamado inicialmente 3 vezes. Você vai ver aí no capítulo 3. 3 vezes Samuel foi chamado. Na terceira vez, que ele foi até o sacerdote falou assim: Elias, ou Samuel, se você ouvir de novo essa voz, o Eli falou para ele, Eli, o sacerdote da ocasião, que era o que estava por aquele momento pelo sacerdócio da terra, que no caso ali era a cidade de Ló, não era a cidade de Ló, era a cidade de Siló. Muita gente confunde a cidade de Siló com a cidade de Siloé. Siloé é um tio tanque, que o homem foi lá e Jesus passou a água lá no lodo, lá, a lama no lodo, passou no olho do céu. Por isso estava falando com a Silvia ontem, até sair um pouco do assunto, mas ficando no mesmo assunto, eu estava falando com a Silvia ontem, muita gente tem nojo de lama. Muita gente tem nojo de lama.
Mas há certos casos que a lama foi fundamental. A lama serve para fazer barro, fazer vaso. Não serve? A argila é um barro, né? É uma lama. Serve para fazer barro, vaso. E muita gente ganha dinheiro vendendo vaso por aí. Na lama, ganha dinheiro da lama. Irmãos, e também a lama, ela tem um significado. Eu estava falando para a Silvia, ontem começando a ler a palavra, estava conversando com ela. Silvia, a lama está muito ligada à fé, a lama está muito ligada à purificação e a lama está muito ligada a Jesus. Jesus fez lodo, passou no olho do cego e falou, vai e te lava no tanque de Siloé. Olha a água. Agora presta atenção, naquele tanque vinha muita gente com ferida e se molhava lá também. Muita gente cheia de feridas, Bruno, muita gente cheia de doenças. Se fosse hoje, falava, cuidado com o coronavírus na água. Não era verdade, gente? Cuidado que a água está contaminada, a água está impura. Veio gente, e naquele tanque gente lavava roupa. Não é isso, irmã Silvia? E muita gente lavava roupa ali, lavava as feridas e tal. Irmãos, Jesus falou assim, vai te lavar lá no tanque de Siloé. Vai lá, te lava lá. Sabe por quê? Porque lá, eu já estou, nesse momento que eu estou mandando você lá, eu estou purificando a água, vai lá. Vai lá e se lava lá e eu vou te curar. Jesus fez a lama, ou seja, a lama que nós às vezes desdenhamos, achamos nojenta, passou no olho do homem, e falou, agora vai te lavar na água lá. Agora, queridos, o mais importante, ele tinha que ter fé, porque ele sabia que o tanque era sujo, ele sabia que o tanque era contaminado, mas ele falou assim, ó, quando ele lavou, que ele chegou e falou assim, o homem chamado Jesus passou lodo do meu olho e mandou eu me lavar, eu fui. Ou seja, irmãos, ele tinha uma inocente fé, a Beatriz falou sobre fé aqui, ele tinha uma inocente fé, mas ele tinha fé, amém? Então, fé está muito ligado a chamado também. Você não vai ficar no campo sendo chamado evangelista Silvia sem ter fé, porque senão você vai ser reprovado. E isso é ruim. Mas nós vemos aqui o Samuel recebendo 3 chamados. 3 chamados. Ele foi e ele ouviu alguém falar, Samuel, Samuel. Claro que não é que Samuel está com a rachada aqui, era uma voz suave, né? Era uma voz bonita. Samuel, Samuel, Samuel. 3 vezes. Ele foi até ali. Quando ele foi a terceira vez, ele falou assim, ó, quando te chamarem de novo, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, Eli estava vendo um período muito difícil. Eli era um excelente sacerdote. Tanto é que ele orientou Samuel direitinho. Mas ele era um péssimo pai. Leia lá. Ele era um péssimo pai. Por que você está falando isso, pastor? Porque se você pegar o capítulo 2, você vai ver aqui lá no versículo 22, ele está ali com os filhos dele estão ali, e ele está com os olhos já mais fracos, está bem cego. Aí já está quase escurecendo as vistas dele, porque já estava bem de idade, estava bem idoso. Bruna, e ele começou, o diácono, começou a ver as coisas a ruírem para o lado dele, pelo ministério dele, por causa da insuficiência dele como pai, ou seja, negatividade. Como pai, ele era um homem muito omisso. Ele deixava os filhos fazer o que quer. Ele deixava os filhos até mesmo transgredir o ministério do Senhor. E ele sabia. Ele não podia ver, mas ele sabia. Sabe por quê? Porque os rumores ali naquela cidade, que na ocasião era uma cidade de adoração, porque naquela época Jerusalém ainda não tinha capital. A Israel não tinha capital ainda, e o povo estava ali em Siló, adorando o Senhor. Então só tinha aquele templo para adorar. E Eli era o sacerdote da época. Então, irmãos, todo mundo vinha adorar ali e via as coisas tremendas que os filhos de Eli faziam. Eles usurpavam e usavam o nome do pai para fazer tudo e qualquer tipo de torpeza. Eles eram filhos de sacerdotes, eles eram filhos de homens que mandavam no povo, que orientavam, que julgavam a causa do povo. Então eles achavam-se intocáveis. Então eles faziam o que queriam. Haja vista que você vai procurar aí no capítulo, no versículo 22, e você vai ver no versículo 26 também, esse versículo 25 ali, toda essa área você vai encontrar ali, que os filhos dele, gente, se juntavam um bando de mulher prostituta nas portas das tendas, e eles se prostituíam com ela, sendo eles casados e tendo uma das mulheres deles grávida. Depois você vai ver que ela morreu quando foi levar quando os filisteus vieram levar a arca do pacto. Ela morreu no parto, que ela se entristeceu por saber que levaram a arca do Senhor, e ela morreu no parto. Uma das mulheres, uma mulher de um dos filhos dele. Agora veja bem, na porta da tenda se juntava um monte de mulher. Veja o ambiente que Samuel foi criado.
na porta da tenda, a Bíblia fala, pode ler aí, que ela falava que tinha os bandos de mulher, os montes se juntavam para prostituir com os filhos de Eli. E ele não estava nem aí. E eles queriam tomar o sacrifício de quem fazia, quem era sério com Deus, quem fazia as coisas corretas para Deus. Eles queriam tomar o sacrifício, até comprar com negociatas. Eles eram, irmãos, terrível. Mas Deus mandou um profeta lá e falou assim: olha, eu vou exterminar a casa de Eli. E chamou Samuel e teve uma conversa com Samuel. E falou: Samuel, eu vou levantar um juiz que seja temente. E Samuel era menino. Eu vou levantar um juiz que esteja diante dos meus olhos como me agrada, e vai dirigir o meu povo conforme o meu povo tem que ser dirigido. Só que não falou que esse juiz era o Samuel. Falou: Samuel, você continua direitinho. Agora, no meio de tanta tribulação, gente, eu até me questiono, sabe, William? Eu me questiono, Augusto, porque às vezes o ser humano ele tem tendência de ver as coisas erradas e querer... eu não vou fazer isso mais. Eu estou vendo tanta gente errado aí, as pessoas querem fazer errado e que não sei o quê. O que mais acontece dentro de igreja é isso. Fulano é assim, ciclano é assim, eu vejo tanta gente errada. Por que eu tenho que andar direito? Gente, andar direito é um dever de todo ser humano com Deus. Temer a Deus é um dever de todo ser humano. Não tem que olhar para a falha e o defeito dos outros. Não tem que olhar para quem está errado e quem está certo. Siga você a Deus. Siga o Senhor. Samuel viu tudo aquilo, mas ele estava no tempo para servir a Deus e a Eli. Ele estava no tempo para prestar o que ele tinha de melhor para Deus, que era o seu serviço ao Senhor e ao seu sacerdote da ocasião da época. O que os filhos deles faziam, a bagunça que os filhos de Eli faziam, não interessava para Samuel. Ele queria era a bênção e o aperfeiçoamento do seu ministério. E o aperfeiçoamento do seu chamado. Era isso que o preocupava muito. O aperfeiçoamento do seu chamado. E hoje você está vendo muita gente pondo a culpa em pandemia aí para tudo. Para tudo. Hoje pandemia, coronavírus é motivo para tudo. Para tudo. Até mesmo para defasar, comprometer nosso chamado com Deus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você foi chamado para Deus para estar na inércia que você está? Você foi chamado para Deus e por Deus para ser essa pessoa acomodada como você está? Você está colocando a culpa hoje na pandemia, mas faz quanto tempo que você não vem na presença de Deus orar? Quanto tempo faz que você não vem buscar o Senhor? Quanto tempo faz você ficar pondo desculpa aqui, desculpa acolá? Porque é isso, porque é aquilo. Samuel não viu desculpa, ele não viu motivo para se desviar dos caminhos do Senhor. Ele viu o motivo, é para aperfeiçoar o ministério dele, porque ele sabia, os outros, tinha ali os filhos de Eli que era errado, tinha Eli que compactuava com os erros do filho, mas ele tinha resposta, responsabilidade a dar, era o Deus que ele servia. E você hoje fica pondo culpa em um monte de coisa, nisso, naquilo, eu sou, porque eu não consigo, porque está difícil. Aperfeiçoe o teu ministério olhando para Jesus. Porque o teu chamado não foi feito por pandemia, o teu chamado não foi feito por live, o teu chamado foi feito para dar fruto para o Senhor. Louvado seja Deus. E se você olhar para Cristo, e se você olhar para o Senhor, e não olhar para as falhas do homem, ou para o defeito do ser humano, você vai ser muito bem aperfeiçoado no seu chamado. Então Samuel não olhou para aquilo não. Sabe o que ele fez? Ele ficou preocupado em não arranhar o ministério dele. Queridos, olhe, ele estava muito preocupado em não arranhar o ministério dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira coisa que Samuel tinha dentro dele era querer ser um profeta, ungido e usado por Deus. Porque ele queria tanto isso que ele buscou. Vamos lá. O versículo, capítulo 3 do versículo 19. Tiago, capítulo 3 do versículo 19. Mais uma vez a igreja leia comigo. Mesmo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primeiro, esse tópico para você ver qual foi a primeira chamada de Samuel. Para quê? Agora, queridos, ele alcançou o ministério da profecia, ele alcançou o ministério do sacerdócio e ele alcançou o ministério de juiz. Mas sabe por quê? Porque ele não olhou para os defeitos do momento. Ele não olhou para a tribulação do momento, Bruna. Ele não olhou para a situação decadente que estava vivendo a terra, que estava vivendo o sacerdócio ali de Eli.
E ele olhou o ministério de Eli cada vez mais, Raíssa, comprometido. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Você chega aqui na casa do pastor Osanã, aqui é a casa ungida do Senhor, eu tenho 3 filhos. Que meus filhos não fossem cristãos. Você chega para receber uma oração na casa do pastor Osanã, Bruna e Vera, Sérgio. Chega na casa do pastor Osanã, aqui é uma igreja de oração, chega aqui está um baile funk aqui dentro, meus filhos dançando funk aqui dentro. Como vocês reagiriam? Vocês iam sair daqui com uma interrogação na cabeça. Mas ali não é um lugar de oração. Ali não é um lugar de respeito. Ali não é um lugar de temor. É claro que no mínimo vocês vão fazer alguma interrogação na cabeça. Alguma indagação e ficar no coração de vocês. Mas como vocês vinham aqui para buscar oração, eu orei por vocês, vocês iriam embora, não iam falar nada para mim. Mas vocês iriam questionar o ministério do pastor Osanã. Vocês iam dizer assim, como é que pode? O pastor não é um homem de Deus? Quem está permitindo isso na casa dele? Não é, presbítero? A primeira coisa que vocês iam dizer, como pode? Ele é um homem de Deus, a casa dele tem essa bagunça, essa desordem? Presta atenção, irmãos. Infelizmente, nós damos legalidade para as pessoas nos observar pelos nossos erros. Mas quem está firme, quem tem chamado, quem está estruturado em Deus, e quem sabe o que quer com Deus, não olha para as falhas, não olha para as dificuldades, não olha para as coisas que a vida produz de errado, e não olha para as imperfeições do outro. Ele procura se aproximar do Senhor para ser uma pessoa que possa produzir algo para Deus. E essa era a preocupação de Samuel. E a ocasião não era das melhores, não era da mais favorável, como está hoje. A ocasião não é das melhores. Mas tem tanta gente pondo desculpa aí, e no meio disso até os chamados. No meio disso até aqueles que têm um compromisso com Deus. Hoje a pandemia serve para tudo quanto é tipo de desculpa. E até alguns que já, como diz o apóstolo Paulo, deram mais importância à carne do que ao espírito. Amaram mais a fábula do que a verdade. Então, irmãos, estão dando lugar a algumas coisas, quando na verdade temos um chamado para se responsabilizar perante Deus. Deus não me chamou para estar dando desculpa. Eu estava aqui angustiado num dia desse aqui, e eu falei, Senhor, aconteceu um imprevisto comigo, e eu falei, Senhor, não vou ficar aqui não, eu vou atrás de alguma coisa. Tinha uma situação adversa, eu falei, eu tenho que criar isso aqui de uma outra forma. E eu peguei, me levantei, tomei um banho, comprei uma passagem e saí. E fui orar ao Senhor num outro lugar. Levantei uma campanha de oração, onde eu cheguei, viajei por alguns dias, fiquei sozinho no Senhor, de madrugada, de manhã, buscando o Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, eu tenho um chamado contigo, volta, porque eu quero que tu faça algo para mim. Eu tenho um chamado contigo. Mas por hora tu fica aqui e se aperfeiçoa buscando a minha face. E eu fiz isso lá. Como eu estava lá, trabalhei para o Senhor, ganhei algumas almas para Jesus, fiz algo, estava lá, fazer algo, fiz a obra, pronto. E eu não fiquei só lá no churrasco, até que tem um churrasco gostoso lá. Eu não fiquei só no churrasco lá no quiabo, e tinha umas coisas boas lá, viu, dona irmã lá de Salvador. Tinha um quiabo gostoso lá, e tinha umas coisinhas lá, eu peguei, comi um quiabo e tudo e tal, mas quiabo não deixou eu parar por causa de nada não. Então, irmãos, por causa da pandemia eu ia parar, ia ficar angustiado dentro de casa, eu ia buscar algumas coisas para aperfeiçoar o meu espírito com Deus e buscar revestimento para a minha vida. Se eu olhasse para a circunstância, eu ficaria aqui. Então eu quero chamar a sua atenção. Pare de pôr desculpa nas coisas. Porque você está simplesmente arrumando na desculpa o seu comodismo. Só que você tem que saber que você tem um chamado. Só que você tem que saber que você foi escolhido, uma escolhida de Deus. Não fique pondo desculpa nisso ou naquilo, não. Porque, queridos, pandemia não vai atenuar, e nem muito menos live vai atenuar ou vai impedir que as provas venham para a tua vida. Porque pandemia, irmãos, não segura a prova. A prova vem para a tua vida com pandemia ou sem pandemia. Porque tem muitos crentes que com pandemia está na prova, vai permanecer na prova, sabe por quê? Porque eles querem estar do jeito que eles acham que está bom. Para eles está bom. Mas você já perguntou para o Senhor se está bom? Já perguntou para o Senhor se você está do jeito que Ele quer? Ou para você está bom? Porque hoje tudo está bom. Hoje alguém me ligou, nós estamos na live,
estamos buscando, estamos servindo. E aí eu perguntei, quando terminar, irmão? Eu acho que eu vou mudar, viu, irmão? Vou começar a assistir o culto de casa. Tá mal, tá mal. Quando chega a um consenso desse, tá mal. E principalmente se tem um chamado. Tá mal espiritualmente, precisa de oração para sair do comodismo. Porque isso vai trazer problema. Vai trazer problema para crente acomodado. Ainda mais a quem Deus chamou. Samuel não se conformava com o comodismo. Ele queria, era o aperfeiçoamento do chamado dele. É isso que ele queria. Mesmo sendo menino. Mesmo sendo criança. E quando ele voltou daquela chamada, e quando ele foi falar com Eli, ele pegou e falou para ele, a coisa aqui não está boa, meus filhos estão fazendo um escândalo aí, eu já chamei a atenção deles, mas eles não me ouvem. Eu chamei a atenção deles, mas ele era o sacerdote da época, Augusto. Ele era alguém que podia falar assim, peraí, a coisa aqui transcorre assim. Ou vocês me obedecem, ou vocês vão fazer o que a lei do Senhor manda, ou vocês vão procurar um lugar para vocês morar. Porque eu não vou me comprometer com o meu Deus por causa de vocês. Vocês estão dando escândalo demais. Chega de escândalo. Era essa a atitude que ele tinha que ter. Muitas vezes, gente, a gente tem que ter a autoridade do Senhor. Não é autoridade para repreender na carne, bater, espancar, não. A autoridade do Senhor. Porque se nós temos o Espírito de Deus sobre nós, nós temos a autoridade do Espírito. E ele não teve. Não teve essa predisposição para buscar isso. Resultado, irmãos. Os filhos faziam o que queriam. Só que Samuel não olhou para isso de jeito nenhum. Ele queria era a bênção. Você quer a bênção? Então olhe para Jesus. Olhe para o seu chamado. E não olhe para a pandemia. Amém? E aí, irmãos, no primeiro chamado de Samuel, pode capítulo 3, versículo 19 e 21. Vamos lá. Capítulo 3. Olha o que Deus diz. Não, é capítulo 3. 19, versículo 21. Amém? É capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 21. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 21. Eu conto a igreja ler. 1, 2, 3. Versículo 20 e 21. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Sabe o que foi isso aí? Foi por ele não ter olhado para a circunstância. Deus confirmou o ministério de profecia sobre ele e o abençoava, mandando as revelações do alto para ele. E ele desde pequeno começou a já orientar o povo naquilo que Deus o usava. E se ele tivesse ligado para a circunstância do momento, como seria? Vamos lá. Agora ele tinha por obrigação de assumir uma responsabilidade que não era sua, que era de Eli. Por causa da falha de Eli, seus filhos foram mortos numa batalha contra os filisteus. E Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então ficou o sacerdócio vazio. Ficou o sacerdócio por ser completado. Então tinha que ter alguém lá. Mas como é que vai pôr um sacerdote que nem chamado tem? Como é que vai pôr um sacerdote lá que ninguém nem conhece? Sabia-se que Samuel era profeta já no momento, mas não sabia quem ia ser o sacerdote que ia ficar no lugar de Eli. Vamos para agora. 1 Samuel, mesmo capítulo 3. 1 Samuel, aliás, lá no capítulo 3, nós vamos falar sobre a existência dele. Mas não, irmãos, nós vamos para o capítulo 7, versículo 9. Tinha que, por norma, colocar alguém na cadeira de Eli, que caiu, quebrou o pescoço e morreu. E aí, irmãos, tinha alguém lá para suceder? Não tinha. Vamos procurar quem? Procurar o Zanano? Procurar o Augusto? Não tem ninguém com capacidade para esse momento, para estar naquele lugar. Então vamos colocar alguém lá que, pelo menos, no mínimo, tenha um chamado de temor, para julgar a causa do povo como sacerdote.
1 Samuel, capítulo 7, versículo 9. Leia, por favor. 1, 2, 3. Então tomou Samuel o cordeiro de mão e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Viu aí? Não tinha lá alguém para fazer o sacrifício ao Senhor. Samuel foi lá e fez. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa tem um chamado, e quando ele confia naquilo, para aquilo que ele foi chamado, ele não tem medo. Ele não tem insegurança. Ele tem confiabilidade no Deus que ele serve, e ele tem confiabilidade naquilo que ele faz. Ele foi lá e falou: bom, já que não tem ninguém, ele quebrou o pescoço, caiu, morreu, eu vou lá sacrificar para o Senhor. Foi lá e sacrificou. Deus o constituiu como sacerdote também. Porque Deus viu temor nele, coragem e determinação. Vamos lá. Agora ele passou de profeta a sacerdote. De sacerdote ele passou a ser juiz. Mas teve um componente inicial para tudo isso. Vamos lá. Juiz, capítulo 15. Aliás, no versículo 15, do capítulo 7 mesmo. Versículo 15. Vamos lá. Capítulo 15 é sobre a vida dos filhos de Eli. Ó, capítulo 15, capítulo 7, versículo 15 a 17. 1, 2, 3. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E queria ver adorava o Eterno, e admirava, e admirava, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Amém? Sabe o que aconteceu aí? Deus confirmou tudo na vida de Samuel. Tanto ser profeta, como ser sacerdote, como ser juiz. Só por causa de um componente, Bruna. A bênção da mãe na barriga. Viu como é sério? A bênção de uma mãe? Por causa da bênção da mãe. Que ela só deu um filho para o Senhor. Mas aquele gesto dela fez com que Deus honrasse o filho dela. Então, queridos, preste atenção. Quem sabe nessa pandemia está faltando para você, mãe, abençoar a sua casa. Quem sabe está faltando você soltar uma profecia de bênção dentro da tua casa, mãe. Quem sabe está faltando você abençoar o teu ventre e louvar a Deus pela tua barriga, porque da tua barriga, quem sabe, saiu um Samuel. Que ainda não cresceu, mas é um menino, e esse menino ou uma menina está em fase de crescimento, mas Deus já está o aperfeiçoando. Amém? Como o Davizinho que gosta de um monte, né? Davizinho gosta do monte. Falou em monte, ele é o primeiro a querer subir. Ele já subia para o monte na barriga da Bruna. Lembra disso, Bruna? Quantas vezes não é presbítero? Então essa criança já veio consagrada do ventre. Ela já gostava de monte. Não tem um dia que nós viéssemos de monte, que a Bruna aquele barrigão, aí um segurava na mão, o Sérgio empurrava na canto dali, mas ela subia porque o menino já ia para o monte. E hoje o menino está aí já com 2, 3 anos já, né? E agora o menino falou em monte, o menino é o primeiro a querer ir. Ou seja, já vem com o ministério consagrado. A tendência é só a mãe abençoar esse ministério se frutificar. Como foi o Samuel para a Sílvia. Apesar de que o Samuel já nasceu, né, Sílvia? Samuel foi entregue ao Senhor, o Samuel daqui de casa, nosso filho. Ele já foi entregue para o Senhor. Na verdade, ele já veio com uma promessa antes de entrar na barriga da Sílvia. Porque o Senhor disse: dentro de um ano eu virei a ti, tu verás o fruto que eu te darei, e esse lhe servirá no meu altar. Antes de se engravidar, o Senhor falou: tu verás o fruto que eu te darei, e esse me servirá no meu altar. Então o Samuel ser um pastor, do jeito que Deus está usando a vida dele, é só cumprimento da palavra. Mas teve a anuência da Silva de dar a sua colaboração como mãe, de abençoar. E a Bruna, cabe ela abençoar o Davizinho. Tanto é que esse menino vem aqui no ensaio do louvor, e eu quero que ele continue vindo, porque ele dá trabalho nenhum dá. Ele fica tão quietinho aqui, gente. Parece que ele nem está aqui, né, Silvia? A gente só tem um pouco de preocupação, porque ele gosta de correr para lá, e o portão às vezes as meninas não fecham direito, e está aberto, ele corre para a rua. Só preocupação. E a Bia está cantando aqui, então dá um pouquinho de preocupação. Mas esse menino, ele tem vontade de estar envolvido com as coisas do Senhor. Sabe o que é isso, gente? Já é do ventre. Como a Giovana, nossa neta, já vem ungida do ventre. E tantas crianças que você sabe, o sobrinho do Tiago, da Marina, já é uma criança ungida. E enquanto não se coloca para se aperfeiçoar o ministério, vai sofrendo.
A criança vai sofrendo. Quando a mãe e o pai têm que saber, gente, que ele tem que apoiar o ministério da criança e desenvolver a criança no ministério do Senhor. Não é colocar a criança numa redoma de vidro e achar que ele é a criança mais super protegida do mundo por eles dois. Porque, irmãos, no ministério quem protege mais é o Senhor. Deus protege, Deus guarda, Deus livra. Agora, a tua função é entregar ele na casa do Senhor. Não é criando o teu filho lá no Digimon, aquela coisa toda que você tem que criar o teu filho, gente, é no temor da palavra. Deixa de ter super proteção com os teus filhos. Vem criar ele na casa do Senhor e deixa que Deus cuide dele. Deixa que Deus aperfeiçoe ele. Porque, gente, nós estamos, às vezes, sem querer, que não é maldade isso, sem querer, trazendo para nossos filhos problemas a quem é o ministério. A criança quer estar na casa do Senhor, mas eu, por causa de excesso de cuidado, eu, por causa de excesso de medo, eu, por causa de excesso de proteção, não consigo. Entrega para o Senhor, como Ana fez. Senhor, está na tua casa, é teu, cuida. As doenças o Senhor vai curar. Tudo que houver com essa criança, o Senhor vai cuidar. Está aí o Davi aí, ó. A coisa mais difícil é ver o Davi doente, mas está aí correndo na casa do Senhor, para lá e para cá, para lá e para cá, e tem prazer de estar na casa do Senhor. Aí, ó. Ele está no louvor, todo que sai do louvor, ele está aqui. E outra coisa, a Bruna viu como que ela passou um apertado com ele sem culto. Que ele ficava dizendo, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja. Ou seja, gente, já foi criado dentro da igreja, já está no ventre, já está predestinado para ser um servo. Quem sabe até um pastor no futuro. Mas a mãe tem um papel, o pai tem um papel fundamental. Não é querer trazer os filhos para o colo e falar, eu protejo, eu cuido, Você não vai proteger o seu filho das enfermidades, quem vai curar é Jesus. Você não vai poder proteger os teus filhos das escolas, que lá acontecem coisas absurdas nas escolas, quem estudou sabe disso. Você não vai poder proteger, quem vai proteger lá é o Senhor. Aleluia. Você não vai poder proteger o teu filho quando ele crescer, quando ele estiver dirigindo um carro na rua, não vai proteger, quem vai proteger é o Senhor. Então, desprenda-se, entrega no altar, como Ana fez. Ah, meu filho vai servir o Senhor, mas a criança nunca aparece na igreja, nunca viu na igreja, nunca viu. Aliás, a mãe nem ensina a orar. Ou o pai nem tem tempo para ensinar o filho a orar. E a criança tem um ministério. O pai nem está preocupado com que o filho cresça. Não está nem preocupado em levar para a igreja. Leva para o pai, leva para cá, leva para a praia, leva para tudo quanto é lugar. Menos para a igreja. E a criança não está feliz. Porque ela quer estar na casa do pai dela. Ela quer estar na casa da adoração. Ela quer estar na casa da glorificação. Ela quer glorificar o nome do pai dela, que é o Senhor. E é o pai da mãe também, mas a mãe não está preocupada, o pai está preocupado com outras coisas, ele está preocupado com os preceitos do mundo, quando na verdade o segmento da criança já está determinado por Deus. A mãe tem uma anuência, como a Bruna fez, como a Silva fez, e tantas mães faz por aí, abençoar e entregar na casa de Deus, porque o teu cuidado está resolvendo o teu excesso de cuidado? Tá? Se tá, eu estou pregando mentira. Então, queridos, entrega ele na casa do Senhor, abençoe e fala, Senhor, entreguei na tua mão, tá? Meu filho agora é teu, minha filha agora é tua, Senhor vai te servir como o Senhor quiser, e vai para o teu joelho orar, para Deus consagrar ela e consagrar ele cada dia mais, e aperfeiçoar o ministério dele. Você vai ver se tem mais doença. Entendo isso, que isso é uma profecia para a tua vida, viu? Uma revelação do Senhor. Entregue seu filho no altar do Senhor, a sua filha, porque a mãe de Samuel entregou, não entregou? Amém? Vamos deixar por aqui. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho ainda algumas coisas para falar sobre isso. É muito intenso esse bendito nome chamado ministério. Mas, para concluir, Tiago, nós vamos ver. Nós vimos aqui alguém que foi chamado, né? Como é aperfeiçoado. Agora, quem que se chama sozinho e quem acha que foi chamado, sem saber o que Deus pensa. Tiago, vamos lá para Atos, capítulo 19, para encerrar. Atos, capítulo 19, atenção. Atos, capítulo 19, versículo 15 e 16. Quando a pessoa não tem chamado, muitas vezes, Deus permite que ele passe algumas privações, para eles acordar para a vida. Atos, capítulo 19. Versículo 15 e versículo 16. A igreja leia, por favor. Olha lá. 1, 2, 3. Respondendo, porém, o maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Exaltando ele o homem que tinha um espírito
pelados, nus, além de tomar uma surra de Satanás, ainda saíram feridos, todos cheios de ferida no corpo e pelados. Sabe por quê, irmãos? Porque vão pegar carona no ministério do chamado dos outros. Porque nunca buscou ao Senhor qual era o verdadeiro chamado dele. Então ele nem sabia quem ele era. Nem sabia o que estavam falando, que estavam saindo da boca deles. Aí o diabo, como conhece bem Deus e aqueles que se consagram, e conhece Jesus e conhece aqueles que vivem na presença de Deus, como era Paulo, ele falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês quem são? Eu não conheço vocês. Vocês não são nada. Eu não conheço como nada. Vocês vêm querer me expulsar, agora eu vou dar uma surra em vocês. Ou seja, gente, quem tem ministério, a primeira coisa que Deus dá é autoridade espiritual. Quem tem chamado, tem a unção na palma das mãos. Então, queridos, Satanás não inverte contra ele se ele tem uma vida de oração. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos para frente. Mais para frente. Lá no futuro. Eu quero ainda abordar isso com vocês, porque tem muita gente aqui que é o mesmo chamado. Quero falar a vocês do chamado de Eliseu. Quero falar a vocês do chamado de Jonas. Tem tudo isso, eu estudei tudo isso ontem. Quero falar para vocês sobre o chamado de Elias. O chamado de Eliseu foi uma capa. Que Eliseu estava o quê? Ele estava lavrando e cuidando dos boi. Eliseu. Elias passou e fez assim, ó, jogou a capa dele em cima de Eliseu. Eliseu foi cheio do Espírito Santo. E aí falou assim: segue-me. Aí Eliseu falou assim: eu preciso avisar meu pai, que eu vou te seguir. Eu preciso avisar meu pai. Ele falou assim: ó, vai lá e mata um boi lá, faz uma festa, mas logo em seguida você me segue. E detalhe, Elias não tinha estudo nenhum. Eliseu era culto. Muito culto, de família nobre. E sabe o que aconteceu? Eliseu foi servo de Elias. Vou falar isso para vocês mais para frente. Agora vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. Logo em seguida, estarei orando pelos dízimos e pelas ofertas. Fora da live, né? Não estamos orando pela live, por dízimos e ofertas. Fora da live. Estaremos orando. Quero agradecer a você que nos emprestou o seu ouvido para esse momento. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas era isso que Deus tinha para falar com você e comigo hoje. E eu vou agora, a partir de hoje, me preocupar mais com o meu chamado. Vou me preocupar mais em estar na presença de Deus e Deus confirmar o meu chamado. Senhor, eu quero aprender com o Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, estar no meio daqueles que foram chamados e não aqueles que se chamam por si próprios. Não aqueles, Pai, que têm chamado por si mesmo, mas aqueles, Senhor, que têm temor, respeitam e honram a Tua palavra e honram também, Senhor, e amam os seus chamados. Senhor, me abençoa, me ajuda, me aperfeiçoa, Senhor, e me dá sabedoria. Me dá inteligência, Senhor, para eu conduzir o meu chamado conforme o Senhor tem determinado no Teu santo e bendito coração. Não deixa, Senhor, eu me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Não deixa, Senhor, que eu faça as coisas de mim, mas, Senhor, que eu possa ser aperfeiçoado por Ti. Abençoa, Senhor, as minhas mãos para eu abençoar meu filho. Abençoa minhas mãos para eu abençoar a minha filha, Senhor, e o chamado que o Senhor tem para com a vida dela e para com a vida dele, através da oração da minha mão, Senhor, que sou uma mãe, possa ser aperfeiçoado e a bênção entre na vida dele ou dela, e enriqueça e não acrescente dores. Meu Deus, põe nas tuas mãos, abençoa, Pai, a minha filha, abençoa o meu filho, porque hoje, Senhor, eu entrego o meu filho e a minha filha no Teu altar, para que o Senhor cuide deles, cuide dela, Pai, e a vida dela e a vida dele seja uma verdadeira bênção, e o ministério dele ou dela seja aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus, amém.